Bom, pessoal, nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho da classificação do fato jurídico. Então, só relembrando, fato jurídico em sentido amplo, acontecimento natural com conduta humana, relevante para o direito. Aí, a gente divide, para ficar mais fácil, acontecimento natural como fato jurídico em sentido estrito, ato jurídico em sentido amplo vai ser conduta humana e fato jurídico fica no meio. Vamos entender um pouquinho melhor o que que é isso, e aí também vai ficando mais claro, espero eu, a questão do fato jurídico. Então, vamos lá. O que que é fato jurídico stricto sensu, ou seja, em sentido estrito, né? Então, a gente tem o fato jurídico em sentido amplo, que é o todo acontecimento natural, conduta humana relevante para o direito, e agora o fato jurídico em sentido estrito, né? Quando a gente fala em suporte fático da norma, a gente já viu que a norma jurídica ela tem uma descrição de fatos. Quando nessa descrição de fatos estiver lá somente fatos da natureza, aquilo que seja acontecimento natural, que seja dependente da natureza, que não tenha intervenção humana, ato humano, como dado essencial. Então, por isso que é importante trabalhar aqui que o fato jurídico em sentido estrito é aquilo que não tem conduta humana como fato essencial. Então, a essência é uma situação simplesmente natural. Por isso que eu usei como exemplo a questão da neve. Ah, mas é que a gente teve a situação de alteração climática. Veja, a gente não vai discutir isso. Por quê? Porque o central, o ponto central é um acontecimento natural, né? A situação de nevar não é um ato humano, né? Por mais que você coloque ali, eventualmente, uma ingerência humana, mas assim, a neve em um local, né, não no local fechado, que você cria uma neve artificial, mas uma neve em um local aberto, porque está caindo neve do céu, porque ia chover e como está muito frio, acaba nevando, é um acontecimento natural, entende? Por quê? Porque a gente está falando como dado essencial. E aí a gente tem alguns exemplos que o professor Marcos Bernardes de Mello traz e que eu queria até explicar para vocês, porque normalmente isso surge dúvidas, né? O pessoal acaba confundindo alguma coisa além aqui. Por exemplo, ele coloca lá, e todos os doutrinadores, escrevem lá, por exemplo, nascimento. O que que é nascimento, né? O ato de nascer é um acontecimento natural. E aí alguém mais desavisado pergunta o seguinte: ah, mas e se foi uma inseminação artificial? Ainda assim é um acontecimento natural? O nascimento, sim. Por quê? Porque daí você está falando que a concepção, ou seja, a fecundação e a inserção no útero materno teve intervenção humana, mas todo o desenvolvimento, todo o crescimento, ele é um acontecimento natural. Até porque a fertilização in vitro, ela não é 100% garantia de que aquele embrião vai se desenvolver e vai nascer um ser humano. Então, por isso que a gente tem bem claro que o nascimento é um ato natural. Você não consegue desenvolver alguém simplesmente em laboratório. Você consegue desenvolver até o embrião, e o embrião você precisa implantar para que tenha aqui o acontecimento natural. Então, o nascimento é um acontecimento natural. É relevante para o direito, gente, o nascimento? Claro que é, porque daí volta lá no artigo 2º do Código Civil que vocês estudaram no semestre passado, né? Que diz o quê? Que a partir do nascimento com vida, tem personalidade jurídica plena. A gente tem toda a discussão desse dispositivo legal, mas ali tem um suporte fático da norma, que é o nascimento. Outro exemplo de acontecimento natural é a morte. E aí também aqui vem alguém, mas e se for um homicídio? Se alguém atropelou? Eu gosto de brincar com os alunos assim, seja morte matada ou morte morrida, a morte em si, pessoal, ela é um acontecimento natural, porque um projétil de arma de fogo, ele só mata porque você é natural. Se você fosse, por exemplo, né, o T-800 do Exterminador do Futuro, se você fosse um holograma, você não morreria. Mas acontece, infelizmente, né, aqui a morte porque é natural. Então, é por ser um ser humano fisicamente existente, por ser um ser humano biologicamente existente, é que acaba morrendo. Porque aqui não é analisado por que morreu, é analisado a morte. E morre-se porque é natural. Ah, mas a pessoa atirou. Sim, aí é a causa, mas o que eu estou falando é o ato de morrer que é o analisado, e não a causa da morte. Perfeito? A morte que aconteceu. Então, aqui, mais uma vez, o dado essencial é o que a gente vai ver como situação para
alterar e analisar se é uma situação de acontecimento natural ou não. Implemento de idade. Implemento de idade é um acontecimento natural. Claro que aqui, pessoal, eu preciso tomar um certo cuidado que nem toda implemento de idade, ou seja, nem toda idade que você completa, vai ser considerada relevante para o direito. Tem idades que o direito não considera como relevante. E aí, por isso que a gente tem aqui idades que são fatos jurídicos stricto sensu, idades que não. Eu gosto do exemplo, né, da pessoa que completou 15 anos de idade. Completou 15 anos de idade, é relevante para o direito? Não. Ai, professora, mas a minha festa foi linda. Ai, eu debutei no clube. Mas o direito olha para você e diz, não ligo para isso, né? Então, assim, não tem uma norma jurídica que altere o fato de você fazer 15 anos, diferente de 16, que vai para o relativamente incapaz, que pode, inclusive, a partir de 16 anos, ser até emancipado, 18 anos que passa a ser capaz, e aí você vai ter uma série de outras situações, né? Tipo, eu quero me candidatar a presidente da República, eu preciso ter 35 anos. Então, vão ter implementos de idade que, dependendo da situação, podem ter relevâncias para vocês. E aí, por isso que vão sendo alterados, tá? Confusão, a gente vai trabalhar com a questão de confusão como um elemento aqui físico, pela forma como o professor Marcos Bernardes de Mello trouxe, e aí a confusão como uma situação de elementos que se misturam, né? Então, você era proprietária, por exemplo, do ouro e eu era proprietária da prata, e a gente funde esses dois elementos. Isto é uma coisa física que decorre da natureza. Mas fomos nós que colocamos, né, aqui na temperatura adequada para fazer essa fusão, mas é pela natureza que acontece essa confusão. Produção de frutos, e aqui é óbvio que está se referindo aos frutos naturais, então lembrando que vocês estudaram no semestre passado a questão de classificação de bens, e aí os bens reciprocamente considerados, a gente tem a questão dos frutos, e você tem frutos naturais, frutos civis e frutos também artificiais, né? E os frutos naturais, eles são acontecimento natural, e você pode fazer a venda. A aluvião e a avulsão são exemplos de fato jurídico, e a aluvião e a avulsão é quando você tem uma área, e nessa área tem, por exemplo, um rio, tá? Então, você tem uma fazenda, e na tua fazenda você tem um rio. A questão, né, do aluvião é quando este rio, por causa de uma grande pressão, ele acaba alterando aqui a sua corrente. Então, teve um momento em que choveu muito, e aí, por causa desta chuva, você tem uma alteração de terra, ou você aumenta, por exemplo, uma parte da tua terra e o rio desvia, ou ele traz ali uma porção, né, de terra, uma porção de terra mais fértil, às vezes, e você aumenta o teu pasto, por exemplo, é um acontecimento natural. Não foi você que desviou o rio, não foi você que trouxe aquela parte de terra. Então, eu estou falando de uma área grande e estou falando de um rio grande para ter esse impacto, né, pessoal? A questão, né, também da avulsão é quando vem aos poucos, né, não é de repente, mas vem aos poucos, a água vem trazendo esta terra. Então, também vai ter uma alteração na minha área produtiva, seja porque às vezes também desvia este rio. Então, eu estou falando de rio, não de riacho, eu estou falando de área extensa que tem esse impacto. Então, esses são alguns exemplos de fatos de stricto sensu, ou seja, de ações que são simplesmente questões naturais, situações naturais que vão acontecer, tá? Fato jurídico stricto sensu é, portanto, aquilo que é somente fato da natureza. É o fato jurídico em sentido estrito, que é o acontecimento natural. O ato fato jurídico, que é esse que fica no meio, ele é uma coisa que mistura ato sempre vai estar falando de homem, de ser humano, de pessoa, e fato, que é o acontecimento natural. Então, ato fato jurídico é aquilo que tem os dois. É um acontecimento natural e tem uma conduta humana. Qual que é a diferença? É que aqui a conduta humana não é pensada, não é aqui uma situação que vai analisar. Porque, veja, todo o direito, ele está baseado na ideia de que você sabe exatamente o que você quer. Então, você se matriculou no curso de direito porque você quer um resultado. Você sai de casa e vai para um lugar porque você quer um resultado. Então, assim, você é ser humano, então você é racional. Lembram da ideia da modernidade, do direito civil? Somos racionais. Se somos racionais, sabemos as consequências dos nossos atos. Então, quando eu faço alguma coisa, eu estou pensando lá na frente no resultado que eu desejo. O ato fato jurídico é quando tem um ser humano que não está pensando na consequência. Ele está agindo. Então, a ideia do ato fato jurídico é quando tem um suporte fático que ele prevê uma situação
que tem a necessidade da conduta humana, mas que o pensamento, a vontade humana, ele não vai ser relevante. Ou seja, eu não faço algo desejando um futuro, eu não faço algo desejando um resultado, eu simplesmente realizo algo. E aí, essa abstração do elemento volitivo, ela vai dizer o seguinte: não, esse ato-fato jurídico é válido, ele não é uma negociação, ele não é um ato no sentido amplo, né? Ele não é um ato jurídico, ele é um ato-fato jurídico. Um exemplo que a gente usa bastante para explicar ato-fato jurídico é a seguinte situação: uma pessoa, por exemplo, de 15 anos de idade ou 10 anos de idade, que vai ao supermercado, ele não faz um contrato, ele não faz um negócio, porque ele nem está sabendo o que está acontecendo, ele não tem consequência dos seus atos, mas ele compra. Extingue a relação jurídica do supermercado com aquela coisa e ele paga e passa a ser proprietário daquilo, mas sem entender a consequência disso, a complexidade disso. Então, o ato-fato jurídico, ele pode ser relações aqui humanas que eu não vou considerar a vontade, a consequência dos atos para aquela pessoa, mas que gera efeitos, tá? Então, não é uma compra e venda, não é uma negociação, mas pode gerar efeitos, porque é uma materialização. É algo que nós estamos tão acostumados, né, a ver quando uma criança vai fazer compra para a mãe, que pode acontecer desta criança ter que pagar, dessa criança poder levar as coisas, mas não vai ser negócio jurídico. Por que não vai ser negócio jurídico? É que negócio jurídico está dentro de ato jurídico em sentido amplo. E ato jurídico, pessoal, é diferente. O ato jurídico, ele é o quê? Ele é uma exteriorização consciente da minha vontade. É quando eu realizo ou não realizo, porque ele pode ser ação ou omissão. Então, é uma conduta humana, pode ser ação ou omissão, mas porque eu quero um resultado. O ato jurídico em sentido amplo não é realizar algo sem entender o que você está realizando, é realizar algo sabendo exatamente as consequências. Por isso que eu coloco aqui sempre o exemplo, né, de quando você se matriculou no curso de Direito. A matrícula que você faz no curso de Direito, você sabe exatamente qual é a consequência lá no final. Você vai ser matriculado, você vai ficar durante 5 anos estudando, e ao final você vai ser bacharel em Direito. O que significa que você pode submeter a determinados concursos, o que significa que você pode fazer a prova da OAB. Mas você sabe exatamente isso. Você tem que saber, você sabe a consequência, por isso que você se inscreveu, né? Então, você tem, portanto, uma intenção. Esta intenção é a ação que a gente chama de volitiva, é uma ação voluntária, uma ação que você sabe, como racional, qual é a consequência. E só quem tem racionalidade é que sabe a consequência dos seus atos. E aí, por isso que será ou pessoas emancipadas ou pessoas plenamente capazes, porque estas pessoas é que têm vontade válida. Então, a vontade para realizar um ato jurídico tem que ser uma vontade válida. Então, veja como o professor Marcos Bernardes de Mello trabalha, né? O ato jurídico, ele é o quê? Né? Ato jurídico é o fato jurídico cujo suporte fático prevê como cerne uma exteriorização consciente da vontade. Então, o cerne do ato jurídico é quando o suporte fático diz que vai gerar porque você deseja. O cerne é a sua conduta, é a sua ação ou sua omissão, que tem por resultado um objeto protegido pelo direito, não proibido e possível. Então, tem que ser algo que possa ser negociado, tem que ser algo que possa ser realizado, tá? E aí, pessoal, a gente tem aqui uma distinção. Então, é dentro do ato jurídico em sentido amplo que a gente vai ter o negócio jurídico. No ato jurídico em sentido amplo, a gente tem o ato jurídico stricto sensu, que vai ser o sentido estrito, e o negócio jurídico. O ato jurídico stricto sensu é quando eu realizo algo, eu tenho vontade, mas eu não tenho escolha. Querem ver um exemplo? Emancipação. Quando os pais decidem emancipar o seu filho, a emancipação é chamada de emancipação voluntária. Ele pode selecionar os atos, não, eu quero só porque ele quer casar, então eu vou emancipar porque ele vai casar. Não, ele passa a ser emancipado, ele passa a ser plenamente capaz para os atos da vida civil, não penal, não administrativa, mas para os atos da vida civil. Então, quando a gente fala em ato jurídico em sentido estrito, eu estou falando simplesmente daquela ação que você vai fazer, que você submete à norma jurídica. Então, por exemplo, eu quero cobrar alguém. A cobrança judicial, a cobrança extrajudicial é um ato jurídico. Você tem vontade de cobrar, você vai processar a pessoa e você sabe exatamente a consequência daquilo. Você não escolhe pedacinho por pedacinho.
mas o negócio jurídico você escolhe. O negócio jurídico, então, ele tem um caráter negocial. Como assim? No negócio jurídico, você faz o seguinte, por exemplo, eu quero extinguir a minha relação jurídica com essa garrafinha d'água, eu não quero mais ser proprietário dessa garrafinha d'água, né? Aí você pode pensar, você pode tomar água, mas eu não quero, eu tenho várias garrafinhas d'água dessas, por exemplo, comprei e estão lá fechadas. O que que eu vou fazer? Eu posso, para extinguir a minha relação jurídica, eu posso vender ou eu posso doar. Então, eu posso escolher como eu vou extinguir a minha relação jurídica com ela. Eu posso receber valores por ela, ou eu posso simplesmente vender sem receber valores. Entendem? Então, ela tem um caráter negocial, porque eu posso escolher qual a forma de extinção, qual a forma de modificação. Então, eu tenho uma possibilidade disso, tá? Aqui, a explicação, né, que o Marcos Bernardes de Mello nos traz é a seguinte: diferentemente do ato jurídico stricto sensu, ou seja, esse sentido estrito, no negócio jurídico, a vontade é manifestada para compor o suporte fático de certa categoria jurídica. A sua escolha, visando a obtenção de efeitos jurídicos que tanto podem ser pré-determinados pelo sistema, como deixados livremente a cada um. Então, eu tenho possibilidade de negociar. Eu negocio o que quero doar ou eu negocio o que quero vender. Por quanto que eu vendo? Do jeito que eu quiser. Então, eu tenho negociação, eu posso negociar, eu escolho os efeitos jurídicos e escolho os valores. Entendem? Então, o negócio jurídico tem um caráter negocial. E aí, a gente, então, fecha a classificação que nos diz respeito, que é essa classificação inicial, que é um fato jurídico em sentido amplo, que vai ser fato jurídico em sentido amplo, conduta humana ou acontecimento natural relevante para o direito. De acordo com o direito, então aquilo que esteja conforme ao direito poderá ser só acontecimento natural, e aí a gente vai chamar de fato jurídico em sentido estrito. Aquilo que tem acontecimento natural tem conduta humana, mas avolitiva, ou seja, eu não analiso a consciência, e aí a gente vai chamar de ato-fato jurídico, e a gente tem também o ato jurídico lato sensu. O ato jurídico lato sensu é a conduta humana que é relevante para o direito e que tem características volitivas, ou seja, voluntariedade. Eu desejo algo. Nesse ato jurídico em sentido amplo, eu posso ter o ato jurídico em sentido estrito, que é a minha manifestação de vontade, que eu tenho uma conduta humana, ação ou omissão, desejando um efeito jurídico de acordo com o que a lei impõe. Ou eu posso ter aqui o negócio jurídico, que vai ser a minha conduta humana, ação ou omissão, sendo realizada de acordo com regras jurídicas, mas eu vou escolher a categoria, eu vou escolher qual regra jurídica e eu tenho, inclusive, possibilidades de escolhas fora do direito, que é a possibilidade, por exemplo, de escolher, não quero mais uma blusa, eu posso doar ou eu posso vender. Eu escolho qual categoria jurídica eu vou me inserir. Então, essa é a ideia. Como eu falei, né, aqui no ato jurídico stricto sensu, eu trouxe como exemplo a emancipação, eu gosto de trazer a seguinte pergunta, né? Ora, uma pessoa se torna plenamente capaz, então a capacidade civil de alguém, ela pode ocorrer, ou melhor, a capacidade civil de alguém, ela ocorre por fato jurídico stricto sensu ou por ato jurídico stricto sensu? E aí você vai pensar assim, bom, a capacidade civil de alguém, ela é aos 18 anos. 18 anos de idade é acontecimento natural. Você pode querer acelerar ou diminuir e o tempo passa igual. Então, é fato jurídico stricto sensu. Mas a capacidade de alguém, a capacidade civil, pode vir pela emancipação. E pela emancipação é ato jurídico stricto sensu. Então, a capacidade civil pode ser fato jurídico stricto sensu quando ela é pela maioridade, pelos 18 anos, ou ela pode ser ato jurídico stricto sensu quando ela é pela emancipação. E aí a gente encerra, então, a classificação do fato jurídico, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham conseguido acompanhar. Até!